Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar trazendo essa notícia aqui referente ao IPO da Compass, uma empresa do segmento de distribuição de gás que detém aí a Comgás, vamos falar disso mais pra frente. E a Cosan então está procurando fazer esse IPO com o objetivo de um market cap, ou seja, um valor de mercado da Compass por volta de 25 bilhões de reais. Então, só para ter uma ideia aqui, a oferta é de aproximadamente aí 15% da companhia, estimado a 2,5 a 3,1 bilhões de reais o valor da oferta. Isso porque o valor da ação ficaria por volta de 28 a 35 reais, ou seja, uma faixa média aí de 31,50, que daria um valor de mercado médio de 22,5 bilhões de reais. Depois a gente vai dar uma olhada no demonstrativo da companhia para entender os números frente a essa possível precificação. A Compass é uma empresa criada em 2020 pelo grupo Cosan, que detém algumas marcas, como por exemplo a ED, a Comgás e a Commit. E é uma companhia que atua aí principalmente no sul e sudeste do país, como a gente pode ver aqui no mapa, com a seguinte estrutura societária. Então, a Compass ela detém na parte de distribuição de gás 99% da Comgás e 51% da Commit, que aí detém a Sulgás, Compagás, SC Gás, Seg Rio, MS Gás e a Necta. E também na parte de marketing e serviços com 100% da ED. É interessante observar que a companhia tem um histórico de pagamento de proventos. Então, quando a gente pega o período desde 2020, que é a fundação da Compass, ela paga proventos, né? Lá em 2020 ela pagou 0,6 bilhão de reais, em 2021 foi para 1 bilhão de reais, em 2022 cresceu para 1,6, em 2023 teve uma queda para 1 bilhão de reais, em 2024 foi o pagamento recorde da companhia com 2,5 bilhões de reais, e para 2025 ela teve um pagamento de 2 bilhões, mas foi fracionado em duas partes: dividendos e juros sobre capital próprio, que seria 0,5 bilhão, e 1,5 bilhão foi redução de capital, que pode vir, por exemplo, através da transformação das reservas. A companhia pode pegar suas reservas e distribuir como dividendos para os seus acionistas, sem necessariamente vir do lucro líquido da companhia. Antes da gente passar para os números efetivamente, vamos dar uma olhada na distribuição das receitas da Comgás, olhando principalmente aqui por a distribuição de gás aqui, que corresponde a uma boa parte da fatia do resultado da empresa. Então, no segmento de distribuição de gás da Compass é composto por 4 empresas: Comgás, Sulgás, Necta e Compagás. De 100% da distribuição de gás, 85% vem da parte industrial do volume, 3% vem da parte automotiva, 8% vem da parte residencial e 4% da parte comercial. De 2024 para 2025, a companhia teve um incremento aqui de 6% na sua base de clientes, atingindo 3 milhões de clientes. Então você pode ver que a companhia atende principalmente o ramo industrial, com a maior porcentagem de volume em 1.000 metros cúbicos distribuídos, com uma rede de mais ou menos 28 mil quilômetros. Agora vamos dar uma olhada na evolução, olhando a DRE da Compass. Então, nessa planilha que você vê na minha tela, a gente vai conseguir comparar ano contra ano, desde 2021 até o fechamento aqui de 2025. Então, lá em 2021, a companhia tinha uma receita operacional líquida de 12,3 bilhões de reais, que para 2022 evoluiu para 19,7, em 2023 deu uma recuada para 17,7, para 2024 a companhia fecha com 18,3 e para 2025 com 16,6 bilhões de reais na receita operacional líquida. Olhando o termo de lucro bruto, ou seja, já deduzindo o custo do produto vendido da companhia, a gente sai de 2,5 bilhões e uma margem de 21% em 2021 até em 2025 com uma margem de 24% bruta e um lucro de 4 bilhões de reais. Então a companhia apresentou uma evolução no lucro bruto, mesmo quando a gente olha uma queda na receita operacional frente a picos como 2022, por exemplo. Uma linha muito importante da companhia é a de lucro líquido, tanto das operações em continuidade quanto com as operações descontinuadas. Em 2021, a companhia reportou 1,7 bilhão de reais de lucro líquido. Para 2022, evoluiu para 1,9 bilhão, que recuou em 2023 para 1,8
E para 2024 foi 2,1 considerando as operações descontinuadas, mas quando a gente olha as operações em continuidade foi 1,8 bilhão. Em 2025 ela fecha com 1,4 bilhão de reais de lucro líquido, o que representa uma margem um pouquinho menor do que 10% quando a gente fizer aqui a relação, daí mais ou menos 8,78% de margem. Mas uma coisa que o acionista deve estar atento, além da linha de lucro líquido, é a questão da geração de caixa. Então, sim, o investidor tem que olhar a linha de lucro líquido, mas precisa olhar a geração de caixa da companhia e o seu fluxo de caixa livre. No caso aqui nós temos um consolidado dos fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento. Mas para calcular o fluxo de caixa livre é um pouquinho diferente. Vamos entender primeiro o quanto a companhia gera de caixa das suas operações. Em 2021, ela teve uma operação de 2,1 bilhão de reais, arredonda para 2,2. Em 2022, suas operações geraram 3,9 bi. Em 2023, 3,3 bi, em 2024 foi para 3,8 bi e para 2025 a companhia fecha com 4,3 bilhões de reais. As outras linhas são muito importantes entender, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. Só para a gente entender aqui um pouco, o fluxo de caixa de investimento se refere a, por exemplo, a aquisição de bens imobilizados, investimentos que a companhia realiza dentro dela para expansão. Quando a gente fala de financiamento, a gente pode estar falando aqui dos dividendos, como é citado aqui, mas também de empréstimos tomados, né? Então a companhia pode tomar um empréstimo e o fluxo de caixa é positivo porque o empréstimo entra no bolso dela e ela pode pagar parcelas de empréstimo e aí o fluxo de caixa de financiamento é negativo porque ele está retirando dinheiro do seu caixa. Quando a gente fala de fluxo de caixa livre, você vê que esse cálculo ele não está aqui diretamente. A companhia ela faz um ajuste trazendo caixa livre para os acionistas, que também é uma forma de calcular o fluxo de caixa livre. Ele considera alguns números a mais. Nós poderíamos olhar, por exemplo, para o fluxo de caixa livre, sendo o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, que seriam os investimentos da companhia. Então, somando, por exemplo, esses dois valores, a gente obteria o fluxo de caixa livre. Mas vamos trabalhar aqui no que ela traz, que é o caixa livre para os acionistas. Então, além do lucro líquido, nós precisamos olhar para essa geração de caixa. E a companhia gera caixa desde 2021, com 2,6 bilhão, 1,5 bilhão, 1,8 bilhão. Em 2024, 4,3 bilhão. E em 2025, aqui a companhia reportou um fluxo de caixa livre para os acionistas negativo. A gente pode entender, olhar para entender o que aconteceu aqui em 2025. E nós vemos, por exemplo, uma variação maior aqui na linha de pagamento de principal e juro, que acaba realizando então o consumo desse caixa. Agora, por exemplo, a gente poderia calcular aqui para você o fluxo de caixa livre sem ser esse FCFE, que é o do acionista. A gente poderia, por exemplo, pegar o fluxo de caixa operacional e subtrair o CAPEX que a companhia reporta, que é um fluxo de caixa livre de 2,1 bilhões de reais. Então aconteceu aqui em 2025, foi um pagamento de principal e juros que acabou gerando um consumo de caixa então. Agora a gente vai utilizar algumas informações públicas, como por exemplo o histórico de pagamento de proventos da Compass, né? Por exemplo, desde 2020 que a companhia tem reportado o seu pagamento de proventos, né? Ela paga dividendos desde a sua criação. É claro que em alguns momentos existe um payout mais elevado, como por exemplo aqui 2025, onde foi influenciado pela redução de capital, acabou inflando esse dividendo em 1,5 bilhão. E também a gente vai estar olhando a linha de lucro líquido das operações descontinuadas e a gente vai formular aqui os dois principais indicadores fundamentalistas, que é o preço sobre lucro e o dividend yield. Eu poderia fazer isso também com o patrimônio líquido? Poderia também, né? Eu posso pegar o valor estimado aí do valor de mercado baseado nessa oferta que tem e comparar aqui com a linha de patrimônio líquido. Não teria problema nenhum, eu conseguiria fazer isso, né? Então, o patrimônio líquido da companhia também é uma coisa importante de observar, o crescimento desse patrimônio. Afinal, porque isso aqui é o recurso do acionista, do dono da empresa. Então é interessante também que ele cresça conforme o tempo vai passando. E aí eu montei essa tabelinha aqui com algumas informações. Por exemplo,
A Compass ela possui hoje 714 milhões de ações. Se a gente considerar esse preço médio do IPO, que é a faixa ali de 28 a 35 reais que eles divulgaram, dá mais ou menos aí 31,50. Então tô pegando uma média, a faixa intermediária, que hoje seria correspondente a um valor de mercado de 22,5 bilhões de reais. A companhia está fazendo uma oferta de 89 milhões de ações, então quando a gente olha para esse indicador aqui isoladamente, a gente consegue ver que a companhia e o valor da oferta está em aproximadamente 12,5% da empresa, que pode chegar até 15% ali com lotes adicionais, etc., conforme ele está no roadshow da companhia. Então, o valor estimado da oferta é de 2,8 bilhões de reais. E aqui eu trouxe as informações de dividendos pagos para a gente comparar ano após ano. E também o dividend yield, considerando essa precificação da oferta aí de mais ou menos 22,5 bilhões de reais. Então você vê que o dividend yield lá em 2020 foi de 2,6%, em 2021 4,37%. Em 2022, 7,21%. Em 2023, 4,63%. 11% em 2025. Então, agora sim, olhando para os últimos 12 meses, aqui a gente teria 8,89% de dividend yield. O que acontece que é o seguinte, em 2025 o lucro líquido da companhia foi de 1,4 bilhão de reais, 1,5 aí arredondando, o que significaria que a companhia teve um payout acima do lucro líquido de 137%, por conta da redução de capital que eu já citei anteriormente aqui para vocês. Então você vê que lá a companhia paga essa faixa de 50% até mesmo 100% aí de payout. Então a companhia tem uma prática de um alto pagamento frente ao lucro líquido que ela reporta. Isso se deve a, como eu citei anteriormente, graças à geração de caixa operacional da companhia. Então a companhia consegue gerar aí bastante caixa. Quando a gente olha o caixa aqui livre para os acionistas, em alguns anos até mesmo maior do que o próprio lucro líquido da companhia. Então lembra que eu falei, lucro líquido não é caixa, a companhia às vezes pode reportar lucro líquido e ter uma redução do seu caixa, como aconteceu aqui em 2025, e o contrário também é verdadeiro. A companhia pode estar reportando às vezes um lucro líquido baixo ou até mesmo negativo, mas acabar gerando caixa operacional. Uma coisa muito comum, por exemplo, nos segmentos de papel e embalagem. Por isso que o pessoal costuma utilizar o EBITDA, que se assemelha aí ao resultado operacional da companhia. E aí, para fechar, eu trouxe o PL, considerando o preço atual frente ao que foi reportado naquele período. É claro que a gente não tem as ações negociadas na bolsa para saber o quanto que o mercado avaliava, mas olhando para os últimos 12 meses, a gente vê que o preço sobre lucro é de mais ou menos 15 vezes o lucro. E aí, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa apresentação, o que você acha da Compass, se tem alguma ideia para agregar, eu fico muito feliz em te ouvir. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, continue apoiando aqui a gente, pra gente continuar fazendo vídeos e crescendo em comunidade. Falando em comunidade, entra aqui no nosso grupo do Telegram, só clicar aqui no link, você vai ser direcionado. Temos notícias, atualizações diárias. Também assista nossos outros vídeos e dê sugestões pra gente fazer um conteúdo mais personalizado para quem assiste o canal. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.